E nós vamos falar sobre essa movimentação do mercado agora com o Jefferson Latos, que é estrategista-chefe do Grupo Latos. Jefferson, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, Jefferson, nós temos aí uma pressão no mercado já há bastante tempo por fatores externos e parece um revezamento de notícias ruins. Nós tivemos primeiro aquele acirramento da guerra comercial entre China e Estados Unidos, aí ontem os Estados Unidos voltaram atrás naquela taxação adicional. Nós tivemos no domingo as prévias eleitorais na Argentina, sinalizando vitória da oposição, e aí hoje Macri veio com essas medidas repentinas, intervencionistas, artificiais, não é? O mercado também não teve qualquer alívio em função disso e preocupam os dados piores de atividade da China e da Europa, em particular da Alemanha, não é? Muita coisa relacionada ao cenário internacional. Pois é, nem mesmo ajustando a casa com algumas medidas importantes internas aqui, a gente consegue fazer os mercados aqui se descolarem do setor externo, né? O setor externo vem machucando bastante e quando parece que tudo vai, né? Quando parece que você vai ter um movimento de alívio, aparecem coisas novas que mudam tudo, né? E hoje amanhecemos aí com dados ruins da China, principalmente da China, né, que é o que está pegando bastante, dados ruins de Europa, e aí fica bem difícil, mesmo o investidor aqui, o institucional nacional, continuar otimista e comprando, né? É um momento de, muitas vezes, quem está com lucro, botar esse lucro no bolso e esperar as coisas se acalmarem para ir às compras novamente, né? E era um momento de reposicionamento de investidores aqui no Brasil, porque a gente tem ou tinha a perspectiva de mais cortes da taxa básica de juros, a Bolsa ficava mais atraente na medida em que se avança com o ajuste fiscal, com as reformas, mas aí tem que ter essa cautela por causa do cenário externo que pode pesar por aqui também, né? Pois acho que o horizonte interno, ele é bem positivo, mas como a gente é muito dependente do externo, fica difícil se manter sozinho o otimismo, né? E a expectativa externa é bem dura. A gente vê aí os dados que saíram da China, percebe-se que a China está sentindo essa guerra comercial, mesmo com o Trump tendo, de certa forma, voltado um pouco em cima das medidas, ter amenizado. A gente percebe que a China está sofrendo, isso reflete no mundo, o mundo acaba sofrendo. A gente percebe muito isso pelos juros, né? Muita gente atrás de juros, atrás de segurança, então fica difícil tomar posição sozinho. A tendência é o mercado ainda continuar buscando segurança até a coisa se acalmar. O problema é que o horizonte para se acalmar no cenário externo ainda não existe, né? No mercado externo se fala do risco de recessão. Nós temos, por exemplo, essa inversão da curva dos juros nos Estados Unidos. É uma questão muito técnica, mas pode ser um indicativo de problemas mais à frente. Na verdade, há algum tempo o mercado de lá vem dando indicações de possíveis dificuldades. Então a gente tem a economia americana crescendo muito, com uma situação de pleno emprego, ainda inflação sob controle. Federal Reserve até cortou um pouco os juros lá, contando com o cenário de curto prazo, mas parece que tem uma coisa latente trazendo preocupação para o mercado, né? Então, o mercado, ele passou um momento, há algumas semanas atrás, no qual qualquer dado ruim que vinha, ele comemorava porque ele tinha uma expectativa que o presidente do Banco Central americano iria dar continuidade no corte de juros, né? Mas quando se vê dados no qual cada vez deixa mais claro a iminência, né, de recessão, isso acaba preocupando todo mundo e aí já não tem mais o que se comemorar, né? O que tem é se proteger, porque ninguém sabe até onde pode ir tudo isso, né? Claro, pode daqui a pouco o Trump tomar alguma medida, algo que agrade o mercado, mas não se tem isso no radar, né? Exatamente. Agora aqui no Brasil fica a cautela. Agora, Jefferson, a gente pode sentir os efeitos porque a economia brasileira ainda não conseguiu entrar numa fase de crescimento mesmo. A gente tem números muito modestos, as projeções são bem cautelosas quanto à retomada do crescimento. 2019 deve ter uma expansão do PIB inferior à do ano passado. Então você tem estruturalmente avanços importantes, mas na prática o que nós temos de indicadores ainda vem uma certa frustração, né? A gente está só na tentativa, né? Acho que muitas coisas que vem acontecendo, tinha uma expectativa grande que a reforma da Previdência traria muitos investimentos, mas a reforma da Previdência sozinha não resolve muita coisa, né? Ela provisiona muita coisa futuro, mas momentaneamente não traz nada.
O Guedes vem tentando trabalhar aí, criando medidas como o FGTS para tentar estimular a economia, mas são muito pontuais, né? São muito pontuais. Acho que a economia nossa precisa de N outras coisas para voltar a se estimular. E aí a gente vê casos como a Argentina agora, no qual é um parceiro importante, no qual exportamos bastante para eles, não está no momento muito bom e a tendência é piorar antes de melhorar muito lá também, isso prejudica bastante a gente. Então, apesar de muitas medidas importantes estarem acontecendo, a reforma tributária está começando a entrar na Câmara e tudo mais, mas a gente percebe que falta muita coisa ainda, né, para estimular a economia, para a gente começar a ter um horizonte de crescimento, né, no qual a gente possa se inspirar, vamos dizer assim. Bom, vamos continuar acompanhando. Agora, a tendência de mercado continuar pressionado. Você acha que no curto prazo o dólar estabeleceu um novo patamar nos R$4? A gente tem que levar em consideração que toda vez que o dólar, nos últimos anos que o dólar se manteve acima dos R$4, foi por problemas internos e principalmente políticos, né? E agora a gente está vivendo um momento no qual o dólar está acima de R$4 devido ao setor externo, né? Preocupações externas. Então isso meio que veio momentaneamente para ficar, né? O horizonte aí para dólar a R$4 é uma realidade que no curto prazo não tende a voltar a isso, né? A gente vê nos últimos dias o dólar tocou várias vezes nos R$4, voltou, mas hoje os motivadores foram um pouco mais expressivos, externos novamente, e mantém esse dólar acima dos 4, a bolsa está bem próximo dos 100 mil pontos novamente, e como é um fator de indicador que traz toda aquela à tona e cada vez mais está real o perigo de uma recessão, faz com que todo mundo continue nessa busca de proteção e não espere a tempestade passar. E nesse momento aí, a gente não tem, né? Parece que a tempestade ainda está chegando. Então, dólar a R$4, para o curto prazo aí, com certeza veio para ficar, né? Dificilmente a gente vai ter num horizonte próximo aí esse dólar se depreciando abaixo dos R$4, devido principalmente ao setor externo, né? Se fosse só problemas internos, não teríamos esse problema, mas nesse momento, e até mais preocupante, né? O fato de estar acima de R$4, no qual, pelo setor externo, quer dizer que a preocupação não é local, é global, né? E quando a gente teve a crise global 2008, 2009, o Brasil tinha condição de segurar a situação porque estava muito focado no crescimento doméstico, tinha como estimular o consumo interno, gerar mais emprego, conseguiram resolver o problema de liquidez. Hoje, o governo não tem muita margem de manobra, questão fiscal, né, dinheiro para injetar mesmo na economia, nós temos limites pelo desemprego muito alto, então o Brasil tem que segurar de uma outra forma, né? Pois acho que a gente está tentando arrumar a casa, né? E aí você está tentando arrumar a casa, a janela está aberta e está chovendo, né? Então, você acaba sendo bem difícil você conseguir arrumar a casa dessa forma. E a gente vê ainda, existe uma expectativa aí que se essa guerra comercial entre Estados Unidos e China se acirrar mais, a gente possa ter algumas vantagens comerciais aí, mas também não é no curto prazo. Então, a situação, não diria preocupante, mas bem trabalhosa. Nós ouvimos o Jefferson Latos, que é estrategista-chefe do Grupo Latos. Jefferson, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde.